Fala galera, professor Marlos André aqui. Mais uma questão aí sobre as resoluções do Enem por área. E hoje, mais uma vez, questão anterior nós falamos da estação de tratamento de água e esgoto, né? Falamos aí sobre os métodos de separação de decantação, filtração e agora aqui também a outra questão. Você nota aí que o Enem gosta muito dessas questões de separação de mistura. Então aqui também nós temos uma questão que envolve separação de mistura. Então essa questão ele diz o seguinte: que para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para os seus alunos uma mistura. E essa mistura tinha o quê? O que estava misturado? Tinha limalha de ferro. Para quem não sabe o que é limalha de ferro, é o pó de ferro. Aquele pozinho, quando você tem um metal que você começa a raspar esse metal, é aquele pozinho que sai do metal. Então nós temos a limalha de ferro, nós temos areia, nós temos sal de cozinha, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Isso tudo misturado, certo? Esses componentes foram separados nas etapas na seguinte ordem. Gente, uma coisa que acontece muito no Enem é a falta de atenção, tá? Toma cuidado que ele está dizendo aqui que os componentes foram separados na seguinte ordem, ou seja, você foi usando um processo para separar nessa ordem. Então o grão de feijão estava tudo misturado. Então imagina, tu tem um prato lá misturado de feijão, limalha de ferro, bolinha de isopor, areia, sal de cozinha. O que ele fez primeiro? Primeiro ele saiu catando feijão, tá? Então ele saiu catando feijão. Depois ele pegou um ímã. O que é imantação? Ele pegou um ímã e passou ali por cima dessa mistura e o ímã puxou toda a limalha de ferro, já que o ferro é um metal e é atraído pelo ímã, certo? No terceiro, depois que ele tirou o feijão com a catação, depois que ele tirou a limalha de ferro com o ímã, o que ele fez? Ele fez uma flotação. Aí é que entra o conhecimento que o aluno tem que levar para o Enem. Tem coisas que o Enem não vai te dizer, você tem que saber. E o que é flotação? A flotação é um processo que é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma areia misturado com serragem, que é aquele pó de madeira, né? Eu tenho aqui a serragem e eu tenho aqui a areia misturada. Como é que eu posso fazer para separar a areia da serragem? Eu jogo essa mistura num tanque d'água. Porque o que acontece? A areia ela é mais densa que a água. Então ela vai para o fundo, né? Enquanto a serragem, o pó de madeira, é menos denso que a água. Então ela vai ficar aqui em cima. Consequentemente, flotação, também chamada de flutuação, é um processo onde você usa uma terceira substância que tem uma densidade intermediária entre os dois componentes de uma mistura. Então, a água aqui nesse caso é a minha substância flotante. Ela tem a densidade entre a densidade da serragem, porque a serragem é menos densa que a água e flutua, enquanto a areia é mais densa que a água e vai para o fundo. Então, essa água é a minha substância flotante. Então, consequentemente, para eu separar a bolinha de isopor dessa mistura toda de sólidos, aqui eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que adicionar água, porque justamente é a minha substância que vai fazer as bolinhas de isopor flutuarem, tá? É a flutuação, é a flotação. Depois que eu fizer isso, aí ele vai filtrar, né? Na hora que ele filtrar, que ele tirar as bolinhas de isopor, né? Ele tirou, que flutuou, ele tirou lá com uma colher, tirou com um crivo, com um paninho. Aí ele vai filtrar. E aí nessa filtração vai separar a areia. E depois que eu tiver a água dissolvida o sal, eu vou evaporar. Então na questão ele pergunta em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência. Então você vê que a catação eu não precisei de água, a imantação eu não precisei de água, mas na flotação sim, eu preciso da minha substância flotante, que no caso é a água. Então a resposta aqui, letra C, tá? Então confere nosso canal que tem muitas aulas aí na playlist Curso Online de Química, tá? Curso online no YouTube, você tem aulas completas aí com material para baixar. Fica ligado no nosso canal, curte aí, compartilha, ajuda nosso canal a crescer, porque você sabe que a educação não é bem vista aí pelos canais do YouTube. A gente quer divulgar, a gente quer levar a educação para todo mundo, certo? Forte abraço e até a próxima questão.